Crianças que foram, de uma forma cruel e misteriosa, retiradas de dentro de suas casas. Cada uma delas um mistério, porque todas eram retiradas, sequestradas durante a madrugada. Tão jovens, pais que já dormiam cedo. Na época aqui não tinha energia elétrica, era tudo na base da lamparina. A única diferença dos barracos da época para os barracos de hoje é a luz, mas ainda a dificuldade, a vida difícil, a vida castigada. Eram mães, eram pais que sabiam que o lixo era a única salvação. Manter os filhos vivos apenas com lixão. Pegava-se o lixo, se reciclava, separava e vinha para os barracos. Uma vida difícil, uma vida de abandono. Um povo esquecido. O povo sobrevivia dele próprio aqui. O bairro crescia e o número de crianças também. E esse grande número de crianças pobres, vivendo em estado de miséria, iria chamar a atenção de alguém ou de uma quadrilha. Estava prestes a acontecer no bairro Planalto um mistério que até hoje ninguém conseguiu descobrir. Quem levou essas crianças embora? As mães. Apenas uma que foi morta, brutalmente assassinada. Todas as outras continuam vivas, mas mortas por dentro. Assim como aquela criança, os meninos e meninas foram retirados de suas residências. No silêncio da madrugada, porque os barracos não tinham porta, apenas panos. No silêncio da madrugada, o crime acontecia. Não percebiam absolutamente nada. Nenhuma testemunha apontava se era homem, se era mulher. E o primeiro caso foi do garoto Moisés, desaparecido quando estava na companhia do pai, da mãe e também de outros 3 irmãos, todos dormindo na casa. Quando alguém misteriosamente acabou entrando e ninguém sabe, retirando de dentro do barraco o pequeno Moisés. Sumiu. Moisés foi raptado dormindo. Alguém sabia que dentro daquela casa muito humilde tinha um garoto dormindo. Um garoto que ia ser levado embora e que nunca mais ia ser visto. Acompanhe agora a nossa simulação, o desaparecimento do garoto Moisés. O primeiro a ser registrado pela Polícia de Natal. Todos dormindo dentro da casa. Pai, mãe e os irmãos. Dormiu naquela noite Fabiano da Silva, de 12 anos. O irmão dele, Paulo Alves, de 8. Sérgio Alves da Silva, de 3. No cômodo de tábuas e tapetes dormiam na mesma cama a Priscila, 4 anos. Moisés, com 1 ano e 7 meses. E Djalma Alves da Silva e a Francisca, pais das crianças. O silêncio, o sono pesado de quem tinha que acordar de manhã, as mãos criminosas e o sumiço da primeira criança. 2h30 da madrugada, dia 9 de novembro do ano de 1998. Moisés
desaparecida. Meu nome é Francisca Silva do Nascimento. Na época eu morava aqui nesse canto aqui. No domingo para amanhecer a segunda-feira carregaram o meu filho, Moisés. Quase 16 anos e a senhora não esqueceu. 16 anos pai de sofrimento. Hoje ele se encontra com 17 anos e sempre sofrendo, né? Mãe, e o barraco, nós estamos exatamente no local onde o crime aconteceu, o rapto aconteceu. Era de madrugada, todos estavam dormindo. Imagine isso há 16 anos atrás. E era um barraco lá, exatamente onde está aquele coqueiro, né, mãe? Onde está aquele coqueiro. Era meu barraco, com todos os 5 dentro, que hoje eu só conto 4. E estava todo mundo dormindo? Todo mundo dormindo. Quando ele acordou para olhar ele, não se encontrava mais. Então aí para mim foi um desespero, porque eu saí como uma louca procurando meu filho por aqui, que na época ele engateava, e eu saí caçando por guarda-roupa, debaixo de cama, dentro de armário, fogão, e nada eu encontrei. Então quando foi no amanhecer do dia, vinha passando um senhor, que na época aí tinha um lixão, ele ia com um rebanho de gado aqui para dar a comida para os animais. Aí ele, vendo eu desesperada, chorando, ele achava que tinha sido meu marido que estava batendo em mim. Ele parou para saber o que era. Aí meu marido disse: não, o senhor está espancando a sua esposa? Meu marido foi e disse: não, com um menino da gente que desapareceu. Aí ele foi, aí ele desorientado, aí ele disse assim: eu faço o quê? Aí o senhor olhou para ele e disse: quando o dia amanhecer, o senhor tem que prestar queixa na delegacia do bairro. É a história que eu tenho para contar. Como que alguém tira uma criança de dentro do seu barraco e ninguém consegue ouvir, mãe? Vocês não perceberam nada? Nada. Foi uma coisa barbaramente nada. Sabe o que é nada? Eu tinha uma cachorra, essa cachorra não deu sinal que tinha gente ao redor da minha casa. Nada. Foi uma coisa assim que até hoje eu não sei contar. Só que eu tenho para contar é só isso mesmo. Dona Francisca, alguém tenta lembrar se alguém, alguma mulher, algum homem se aproximou da família da senhora na época? Alguém muito simpático, alguém muito simpática, alguém de diferente chegou próximo de vocês na época que a senhora lembra hoje? Não, na época nada disso me apareceu. Quem sentiu a falta do sumiço do Moisés foi o pai. Aí começou a falar: olha, cadê o Moisés? Cadê o Moisés? É. E aí? Nada. Quando ele caçou o Moisés, aí ele chegou para mim e disse: mulher, o menino não tá aqui não. Eu digo: é o quê? Eu me levantei desorientada, já puxando os cabelos, já acordando os outros, que na época era tudo escadinha. Aí, quando o dia amanheceu, a gente foi para a delegacia para prestar queixa. A polícia deu atenção para vocês durante todos esses anos? Foi passado um bocado de polícia aí, mas nada foi resolvido. A gente é quem procurava a polícia para conversar, para saber como é que ia fazer. Se ia dar um baixo nesse negócio, mas foi passado por vários aí, né? Aí só agora mesmo que a gente tudinho está se reunindo, e quando tem essa reunião, a gente está presente de vocês, do delegado BU. Aí agora eu sou com fé, que o negócio agora está indo mesmo para valer mesmo, mas por os outros, só promessa. A senhora tem esperança de que seu filho esteja vivo, mãe? Com certeza. Toda a vida. Desde a época que tiraram de mim, a minha esperança nunca chegou a dizer assim: não, esse seu filho não está vivo. Sempre minha esperança é que está vivo. Eu só não sei o país que ele está. A senhora acha que ele foi levado para fora do Brasil? Com certeza. Por quê, mãe? Para doar, para essas pessoas, né, que não têm condições de ter família, pegou ele para criar. Esse o pai que desesperadamente... Senhor Djalma. Djalma da Silva. Senhor Djalma, o barraco era lá atrás. É, por trás do coqueiro, nessa baixada. Muita coisa mudou já. Mudou muito. E por trás na época que levaram ele, tinha uma mata por trás e ficava reto por trás, não era pela frente, não, por trás. Como que o senhor notou falta do seu filho na época? O senhor acordou?
Foi no domingo para amanhecer na segunda-feira, de 1h da madrugada. Eu acordei para dar o mingau e não estava mais nada, estava só a rede limpa com os panozinhos dele, o lençolzinho dele, e tinha 2 bubus, levaram o bubu dele e pronto, até hoje. Mas eu tenho fé que Deus quiser, vai aparecer agora, se Deus quiser, aparece com o delegado B.U. Medeiros, vai aparecer, se Deus quiser, que foi designado 10 delegados. E nenhum resolveu. Nenhum resolveu. Como que vocês se sentiram durante tanto tempo com esse caso quase que esquecido do seu filho e dos outros? Mas dos outros, a gente tem fé. Eu não estou desanimado, não. Estou com fé em Deus que vai aparecer todo mundo que está fora daqui do país. Não está aqui no Brasil, não. Está fora do país. Do país. O que eu tenho para contar só é isso. Mas se Deus quiser, aparece. Me lembro dele, já sonhei com ele chegando tudo. Como que foi o sonho? Eu sonhei ele chegando em casa com o bubuzinho na boca, andando. Na época ele era pequeno, 1 ano e 7 meses, na época. Aí de lá pra cá vem só sonhando que ele vai aparecer, se Deus quiser. Ele e os outros do vizinho aqui. Não conseguiram, vocês durante a noite não viram nada, nenhum passo no barraco? Não vimos nada, porque a gente tinha um cachorro, tinha uma galinha. Na época que sequestraram, até a cachorra que era braba morreu uma galinha choca seca. Dentro do tanque que tinha por trás desse coqueiro aí, na época. Ninguém viu lá, quando elas passaram no nariz. O senhor acha que... O senhor tem a certeza hoje que seu filho foi roubado? Tenho, pura certeza. Primeiro foi o meu, depois foi os outros vizinhos aqui. Mas se Deus quiser, aparece. Não perdi a fé, não. Mãe, naquela madrugada, tinha 3 filhos dormindo, é isso? A senhora, o patrão e mais quantas crianças? Mais 4. Mais 4 crianças? 5 com ele. Todos dormindo? Todo mundo dormindo. Não tinha porta o barraco? Tinha não, era tapete. Então passaram pelo tapete e levaram ele. Tiraram a roupinha dele, levaram ele do jeito que vê o mundo. Só com uma fralda com 2 bubus. Uma madeira deixaram cheia de comida, ele não saiu, nem deram nem a comida do menino, não deram. Tiraram de mim para alguém que não tem condições de ter filho, né? Aí... Não sei nem explicar, é tanta coisa que passa pela gente que... Mas é isso mesmo. E para conviver com essa dor durante todos esses anos, mãe? Ah, é triste, viu? Olha, desde a época que levaram ele, que mais nunca teve saúde. Depois que levaram ele de mim, eu só vivo mais doente, eu tenho um problema de diabetes, problema de pressão. Eu tô aqui porque eu nunca faltei em reunião. Quando tem reunião, eu não moro aqui, eu moro na Zona Norte, passo de um jeito para arrumar dinheiro, vim para cá, mas eu não estou bem. Desde o mês de agosto que eu estou doente. Eu já até disse à minha menina, que é a Priscila, eu disse, Priscila, eu digo uma coisa a você, na época que levaram o seu irmão, eu não tive reação de nada, mas eu tenho certeza que na hora que for descoberta a pista dessas crianças, vocês podem preparar a SAMU, o que for, porque eu não vou resistir não. Que a emoção vai ser grande e eu estou com problema demais de saúde. O senhor está com quantos anos? Estou com 46 hoje. Mãe, a senhora vai estar olhando para essa câmera agora e é Record. O Domingo Show, meu programa, ele chega a milhões de pessoas e até para fora do país. A Record, deixa eu explicar para a senhora, a Record, ela pega fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Espanha, qualquer lugar do mundo a Record pega. Eu sei. Eu quero que a senhora olhe agora, porque o seu filho, Moisés, você hoje não deve chamar mais Moisés. É. Deve ter trocado o nome desse menino. Na época nem resiste ele tinha. Mas hoje, com a força da televisão, da internet e tudo, quem criança foi, consegue se ver. As pessoas, se você pegar uma foto sua, e se alguém mostrar uma foto sua de 30, 40 anos atrás, você vai falar, isso sou eu. Você vai reconhecer seus olhos, vai reconhecer sua boca, vai reconhecer seu jeito. Um caso que estava esquecido e abandonado, e o Jornalismo Record, através do Domingo Show, nós estamos retomando esse caso para localizar e dar uma resposta a essas mães e a esses pais
15 anos de um total abandono das autoridades, um descaso de 5 sequestros simultâneos de 5 crianças no bairro Planalto. Eu quero que a senhora pegue a foto do seu filho. Eu quero que a senhora olhe agora para a câmera. Claro que ele não deve mais chamar Moisés, deve ter outro nome, mas ele pode estar reconhecendo os olhos dele, a boca. Eu gostaria que a senhora abrisse seu coração e falasse com ele. Moisés, aqui é tua mãe que tá falando. Já faz 16 anos que a tua mãe sofre. Então, meu filho, onde você estiver, apareça para mim. Eu estou sofrendo muito sem sua falta. Domingo agora é dia das crianças, eu lembro. Seu aniversário, a dormida, a comida, o banho, tudo eu lembro. Eu nunca esqueci de você, meu filho. Se você estiver, volte para sua mãe. Só isso que eu tenho para dizer. O segundo caso das mães do Planalto. Josiane dos Santos. A menina tinha apenas 8 anos de idade. O segundo sequestro estava apenas começando. A filha dessa mulher tinha apenas 8 anos de idade. Estava num barraco, que era um dos primeiros, só tinha esse barraco, que era o barraco da Sandra, uma amiga catadora de lixo aqui do lixão que na época funcionava. Dona Lindalva confiava na Sandra e também no seu marido. Aliás, todos trabalhavam aqui no lixão. E como trabalhavam todos juntos, a vizinha Sandra falava: olha, deixa, por favor, a Josiana sempre aqui com a gente. A menina tinha o costume sempre de ficar na casa da vizinha, que era um barraco colado com o outro. Naquela noite, naquele começo de noite, um fato peculiar. A menina gostava muito de assistir televisão, muito. E ela estava no barraco da Sandra, TV ligada. Estava assistindo, inclusive, a um programa do Tiririca. Olha isso. A menina sempre à frente da televisão. Qual a diversão para crianças tão humildes e tão pobres dessa região? Televisão. Não tinha brinquedo, não tinha nada. Nada. No meio de um bairro escuro, quase que abandonado à noite, pouca polícia, pouca gente, poucos moradores, entre 9h30 e 10 horas, faltou energia elétrica. Como se fosse um apagão, ou que alguém teria apagado a luz, até hoje não se sabe. Apagaram a luz daquele barraco, esse barraco ficava logo atrás aqui, esse portão azul. Deu-se o apagão. As luzes, tudo exatamente no escuro. Quando a luz voltou, mais uma vez, a televisão, o televisor ligado, a filha de Dona Lindalva já não estava mais. Como num passe de mágica, parece que tudo foi, apagaram a luz, ou causaram esse apagão aqui no barraco, nessa região, para que a menina fosse levada embora. Aliás, de todas as crianças, essa menina é considerada a mais velha,
Porque o restante, 1 ano e 4 meses, 2 anos. Mas não, a Josiane na época tinha 8 anos de idade, é isso, mãe? 8 anos. E todos vocês trabalhavam aqui no lixão? Meu filho trabalhava no lixão. Eu não trabalhava não, eu sempre em casa. E por que a senhora deixava no barraco da Sandra? Porque ela chegava lá em casa pedindo, lindava, eu tô sozinha, o Mauro tá trabalhando, deixa eu viver mais eu. Marco, o companheiro dela na época. Mauro, o companheiro dela. Aí eu sei que aqui e acolá a menina vinha quando ele ia trabalhar, que ele não trabalhava toda noite. Quando foi nessa noite aconteceu essa derrota. Vai fazer 16 anos em janeiro. Dia 31 de janeiro. Ela completou no dia 22 de janeiro e levaram no dia 31. Então esse ano ela vai completar? 24 anos. Como que foi aquela noite? Explica pra mim. A senhora estava onde? Eu estava na minha casa, eu vim aqui, estava com a Sandra. Aí quando eu saí, aí ela disse, Lindava, eu tô com fome, Sandra. Eu tô com fome, lá tem janta, tem frango torrado. Ela disse, eu já comi lá um pedacinho com farinha. Aí o barraco não fechava. Ela escorou a porta, foi mais eu. Quando ela passou a faixa de meia hora lá em casa, aí ela volta, comeu os pedaços de frango e volta para casa. Passou também uma faixa de meia hora para ela voltar, dizendo que a Josiana não estava. Lindava, cadê a Josiana? Eu já estava deitada, com a luz apagada. Cadê Josiana? Eu disse, Josiana, Biba não ficou lá, que era o apelido da menina, era Biba. Eu disse, Biba não ficou lá, ela disse, pois só tá a chupeta e a chinela. Eu disse, que conversa é essa? Aí joguei, deu palavrão para ela. Não tem conta da minha filha, não, rapariga, essa vergonha. Que se ela sempre pedia, se eu não desse por bem, dava por mal. Aí ela ligou para casa do meu menino, do César, aquele que mora ali. Aí eu disse que era por detrás da minha casa, foi chamar César. Quando chegou na frente do barraco, era César com faixa elétrica, caçando o rastro. Ele pegou bem que era um tênis social. E ela apagando o rastro com a vassoura. Aí ele disse, como é que tu quer que eu ache o rastro que tu apagando? Aí ela disse, César, vamos descer para umas casas que tem desprezada lá no pé do morro. Aí César foi mais ela. Quando chegou lá, e ela chamou o menino, foi para outra coisa. Aí ele disse, grande sentimento você tá caçando minha irmã. Você me chamava para isso, só para eu vou dizer a Mauro, eu gosto muito de Mauro. Aí pegou o faxilete e foi embora, veio embora para casa. Aí foi, subiu o lixão, foi lá apontar a Mauro, aí chamou o Mauro para ligar para a polícia, naquele orelhão do posto. Aí a polícia disse só com 24 horas. E 24 horas, meu filho, até hoje, viu? Um amigo meu, um velho lá dos Guarapes, disse que viu ela no Alecrim com 2 mulheres galegas e disse que essa mulher vinha deixar ela em pé nessa mangueira. E não sei o que ela fez com a minha filha. Mas eu não suspeito ninguém. Nunca suspeitei de ninguém, sequestrador nenhum, eu só suspeito ela. Porque ela dizia que se eu não desse a menina pro bem, dava pro mal. A suspeita que eu tenho dela é essa. E que fim deu a Sandra? Onde ela está hoje? Diz que estava banhando camarão, eu mesmo não vi mais nunca, nem quero ver. E a polícia investigou ela? Já, o doutor Marinho investigou ela. Que só foi descoberto isso porque eu fui na rodoviária bater um foto grande para espalhar. Aí deixei ela na cigarreira. Ela disse que ia mais eu, foi mais eu. Quando chegou na cigarreira, eu paguei o foto e ela ficou esperando. Aí eu digo, Sandra, fica aí, pai, esperando, que eu vou esperar o ônibus do meu interior, Lagoa Tanto, que eu quero mandar um escritinho para minha filha, que mora lá. Aí quando eu pedi o cobrador um lápis emprestado, que ele me deu o lápis que eu estava escrevendo, ela vem aparecendo com o retrato na mão. Aí o cobrador olhou assim para ela e disse, tá morando aonde agora, peste? Eu disse, tu conhece ela? Aí ele disse, conheço, é prima minha essa peste. Tá escondida aonde? Fizesse o que agora que tá escondida? Aí eu disse, menino, é prima tua? Ele disse, essa peste não é minha prima. Aparecesse, tu tá escondida? Aí eu me arrepiei todinha quando ele disse isso. Passou 11 dias, aí foi descoberto que ela tinha matado uma avó junto com a irmã. Botou pra matar o marido da irmã, o veneno. Aí quem comeu foi a véia, morreu. Tinha dado uma tapa numa mulher de um policial, a mulher tava com 4 meses e perdeu a criança. Aí Rogério Fernandes dizia, a menina dona Lindava, botou a onda, disse que ela pegava a chorar. Mas deu uma mulher que não descobriu. Aí doutor Marílio disse que não podia estar com ela presa, que tinha que ter uma prova suficiente. Eu sei que o que eu fiz eu não nego, eu acunhei ela na peixeira dentro desse barraco, se não fosse um menino meu, ainda estava em cima. Foi. Aí doutor Marílio chegou e mandou que ela se afastasse de perto da família. A senhora tem esperança ainda? Eu nunca sou de uma mãe, a mãe mais forte do planeta é eu, que quando estão se esquecendo, eu nunca me esqueci de minha filha. Na sua opinião, a Josiane está viva? Está viva, meu filho, na minha opinião está viva. Sonho com ela viva. Agora, só que ela não está por perto não, viu? Que é um lugar tão feio. O sonho que eu tenho com ela.
atenção que nós estamos só no segundo caso. O primeiro foi do Moisés, que vocês viram lá. Agora, o caso da Josiane. Dentro da própria casa, todas as crianças foram sequestradas, retiradas, ponto 1, de dentro de suas casas, de dentro de seus barracos. Silenciosamente, tudo foi planejado, porque quem tirou as crianças, quem sequestrou as crianças, conhecia muito bem o bairro Planalto. Sabia das deficiências, das fraquezas, sabia em que hora exatamente agir. 5 crianças levadas no mesmo bairro, o bairro do Lixão. Hoje, lá em cima o lixão, olha, virou aterro. Ninguém cata mais lixo lá, os caminhões não param mais lá. Aquela cena degradante de gente correndo atrás de seres humanos, correndo atrás de lixo, para ver qual caminhão que está mais carregado, qual que tem mais plástico. Nós ainda temos a vergonha dos lixões em muitos locais. Muitos locais do Brasil ainda existem. E aqui, no Rio Grande do Norte, Natal tinha esse lixão, o lixão do Planalto, que era o sustento de todas essas famílias muito pobres. E alguém aproveitou da pobreza dessas mulheres, da fraqueza, da solidão, da falta de lei. Eu repito, 16 anos atrás. Hoje nós já temos uma lei falha, uma lei branda, que não funciona mais para fazer justiça. E há 16 anos atrás, o tráfico ainda de crianças continua. Tráfico de órgãos, de mulheres, de crianças que são vendidas e repassadas para fora do país. Agora, o que aconteceu aqui no bairro Planalto, nunca antes, num canto do país, aconteceu, onde um grupo de crianças do mesmo núcleo, do mesmo bairro, foram sequestradas de famílias diferentes, mas da mesma posição. Todas mães muito simples, trabalhadoras e indefesas. Crianças retiradas de dentro de suas casas. O bairro ainda continua com a mesma pobreza e com a mesma deficiência. A mesma. O que mais tem aqui no bairro Planalto, e sempre teve, crianças. Crianças que perambulam pelas ruas, que têm a liberdade de correrem ainda de pés descalços, para onde quiserem. A rede ainda aqui continua sendo cama. O bairro ainda continua com as suas deficiências, um bairro muito pobre. A alvenaria chegou, mas a dificuldade é a mesma. Só uma mãe continua morando aqui. Estamos no segundo caso. Vocês vão se surpreender. Um caso que foi mal investigado, mal cuidado pelos governantes, e 5 casos, 5 crianças desaparecidas até hoje. E mães, sem resposta alguma, agiam na calada da noite. A sequestradora ou sequestrador sabia em que hora que as crianças estariam na casa. Agiram sempre da mesma forma. O sequestrador ou sequestradora, eu acho, mãe, conhecia toda a família de vocês, cada uma de vocês. Conhecia o movimento todinho. Exatamente. E o primeiro, depois do de Sueli, com 3 meses, levaram a minha e foi em Carriana. Era de pertinho e as crianças tudo de perto. Vê como era uma pessoa que sabia o jeito do Planalto. A senhora em algum momento achou que a sua filha estava morta durante esses anos? Nunca achei, só acho que minha filha está viva. Agora, eu acho que aqui em Natal não é não. Ela pode ter tirado ela para fora. Tem esperança ainda? Eu nunca perdi a fé, nunca. Minha esperança é que ela esteja viva. Eu queria que esse caso, pelo amor de Deus, desvendasse. Quem tivesse com essas crianças, afrouxasse, pelo amor de Deus, para dar o seu coração de mãe. A
A sua filha pode hoje não mais se chamar Josiane, pode ter dado outro nome para ela. Pode ter dado, né? Mas uma filha reconhece um pai e uma mãe. Ela pode estar vendo agora, porque nós vamos... Ela está com 26 anos, faz 24 anos, mas se eu vi ela hoje, eu tenho certeza que eu reconheço ela. Não deve ter mudado ela com 26 anos. Ela com 8 anos, ela está com defeição ainda, né? Acho que minha filha, se eu vi ela, eu conheço. Aliás, um trabalho muito importante da polícia. O que a polícia hoje faz? Ela pega a foto, ela tem um programa que ela pega a foto e ela faz uma simulação de como ela estaria hoje com 26 anos. Claro que é um programa digital de computador, mas é que eu falo, se você estiver vendo agora, em qualquer lugar do mundo, do Brasil, o rosto não deve ter mudado, mãe, deve estar quase igual. Não é verdade? A sua filha pode estar vendo e fala, pera um pouquinho, essa criança sou eu. Mas eu quero que a senhora agora olhe para essa câmera como se estivesse olhando para ela. Quem sabe, ela pode estar vendo a senhora. Josiana, onde você estiver, minha filha, lembre que sua mãe está viva e nunca lhe esqueceu. E pelo amor de Deus, quem tiver com minha filha, me devolva. Me devolva, porque eu tenho 9 filhos, mas você está matando. E eu não dei você a ninguém. Quem lhe levou para vender, o dinheiro não vai servir, não. Eu fé em Deus, quem tiver com ela vai abrir o coração e vai me devolver minha filha. O caso do menino Yuri. Uma identificação como os outros. 2 horas da madrugada. 2 horas. Todo mundo dormindo. O mesmo bairro, pobre e humilde. Dona Sueli, uma catadora de lixo, que sobrevivia também aqui do lixão. Tinha o seu barraco, que era atrás dessa casa de alvenaria. Mas de 16 anos atrás era um barraco. Estava ela e um outro filho, dormindo. Trabalhadora, trabalhou todo dia, cansada. Todos estavam na mesma cama. Todos. E o crime, a terceira criança que agora ia ser raptada no mesmo bairro. A mesma quadrilha, a mesma mulher suspeita, o mesmo homem, o mesmo carro que, segundo também o delegado, tinha um carro que rondava aqui a região. As famílias eram seguidas. Como sabiam que a dona Sueli estava sozinha, desprotegida, sem nenhum marido, com 2 crianças? Agiam sempre da mesma forma. Durante a madrugada. Esperavam, vejam a tática desses marginais dessa quadrilha, traficantes de crianças. Como eles faziam? Agiam durante a madrugada, durante o sono pesado, porque trabalhadores que durante todo o dia, desde as 5 da manhã, catando lixo nesse sol quente, separando, 11 horas, meia-noite, o sono já era muito pesado. A mãe que hoje segura a foto do filho nunca mais foi a mesma. E exatamente atrás dela aqui era o barraco. E a senhora nunca mais esqueceu essa madrugada, né, dona Sueli? É muito difícil pra gente que é mãe, né? Até hoje eu não sei notícia dele. Não sei como é que ele tá. É difícil pra gente, né? A gente sem nenhuma resposta, sem nada, competência aí, né? Porque a gente somos pobres, a gente tem direito de saber onde estão nossos filhos, nossas crianças. É muito difícil pra gente, a gente que somos mãe. A tua vida mudou completamente, né, Sueli? A senhora mudou? Demais, demais. Não é a mesma, eu não sou a mesma mãe, assim, é muito difícil.
Cheguei, tomei banho, dei de mamar ele. Fiquei um pedacinho ali fora, que eu gostava de sentar com ele ali fora. Aí entrei, fiz a mamadeira de mingau para ele. Ele se acordou de 1 hora, comeu. Aí eu também peguei no sono com ele de novo. Ele se acordou de hora em hora, quando deu 2 horas, que eu não... bateu no sentido de eu me acordar para dar de comer a ele. Ele já não estava mais do meu lado. Eu me acordei já desesperado, olhei, só estava a minha menina. Chamei minha irmã, Eva. Yuri tá aí? Tá não, a gente saiu porque é doido procurando. Nada. Aí meu cunhado, bora pra delegacia, a gente... eu, ela e meu cunhado, minha irmã. Chegamos lá, não, a gente só pode resolver alguma coisa depois de 24 horas. Há 17 anos ele vai fazer. Um pedaço de mim, né? Queria saber alguma coisa, notícia, alguma coisa. Saber como é que ele tá, que é o direito da gente. Peço até pelo amor de Deus. É por isso que nós resolvemos entrar no caso. É impossível que as autoridades se calassem, porque a polícia, quando quer, resolve. Hoje nós temos um delegado, uma equipe competente, mas o caso ficou esquecido durante muito tempo. Quem é que vem pisar no chão pobre de um povo tão humilde como esse? Aqui atrás era o barraco da dona Sueli. E ela estava aqui, com a outra filha, dormindo. E de repente, dá uma olhada como que... Olha que criança linda. Yuri, a terceira criança do Planalto raptada, da mesma forma, a identificação. Os casos são todos muito semelhantes. Mães humildes, mães pobres, moradoras ao redor de um lixão. A pessoa frequentava aqui. A pessoa que roubou, que raptou essas crianças, que arquitetou todo esse plano, porque foi um plano. Elas sabiam que em determinado barraco tinha criança de 1 a 2 meses, que no outro eram bebês. Em 5 anos, 5 crianças registradas desapareceram no bairro Planalto. O Yuri que vocês estão vendo e a mãe, a dona Sueli, é apenas mais uma. Yuri está no Brasil, está vivo, foi levado para fora, foi vendido para alguma família fora do Brasil. Daqui a pouco vocês vão ouvir o senador que cuida desta CPI. Foi montada uma CPI. Daqui a pouco eu vou falar com o senador que está cuidando da CPI do tráfico de pessoas. Paulo Davim, o senador Paulo Davim, ele pertence a essa CPI que investiga o caso das mães do Planalto. Um caso que foi completamente abandonado, um caso que foi esquecido, um caso que foi enterrado junto com o lixo. O lixão aqui foi enterrado, virou um aterro. Não existe mais o lixão, mas junto com o lixão, vocês enterraram a esperança dessas mães. Junto com a incompetência das autoridades, desde secretário de segurança da época, de delegados e tudo, vocês foram incapazes e insuficientes, inoperantes em dar uma resposta, porque se a polícia na época tivesse dado uma resposta, e essas mães estão mortas, porque vocês, incompetentes da época, gerenciadores da segurança, eram filhos de pobres. Não deram sequer resposta, a investigação não foi séria. É gente forte envolvida?
uma quadrilha internacional que vinha para o Brasil e descobriu um bairro humilde de mulheres indefesas que não podiam ter defesa de encontrar seus filhos e filhas. Sabiam que era aqui. Por que 5 crianças aqui no Planalto? Porque aqui era fácil a quantidade de crianças, a fragilidade, barracos que não tinham portas, mães que só trabalhavam. Essa quadrilha foi tão audaciosa que eles entravam no barraco. Em cada um dos casos, nenhuma criança foi pega na rua. Olha, vem cá, um doce. Não. Descobriram que as mães estavam dormindo, os pais. Entravam nas casas e raptavam, pegavam no colo. Pegaram essas crianças dormindo, porque o Yuri foi pego dormindo, né? Estava dormindo. Ele e a outra minha menina. Deixaram só a roupa dele. Me disseram que quem conhece a senhora mudou muito, não só a fisionomia, mas a sua vida, o seu jeito. Eu conversei com uma amiga tua, falou, Geraldo, você não conheceu a Sueli há anos atrás, era uma outra mulher. Eu vou tentar lhe ajudar. No teu coração, o Yuri está vivo? Eu tenho pra mim, ele tá. A senhora catava lixo na época? Ainda cata ainda. Catador de lixo. Roubaram a minha besta. Deixa eu ver suas mãos. Dá uma olhada. Mãos de mulher que trabalha. Mãos de uma brasileira que foi esquecida pelo Estado. Porque se esse país fosse sério, essa criança ou já teria sido encontrada. Mas a omissão e a ausência do Estado. Quando eu falo Estado, é de um delegado, é de uma delegacia, são de policiais, é de uma investigação que não aconteceu. Não teriam sido levados 5 crianças. Vocês não mapearam o crime. Vocês não começaram a entender, porque se vocês tivessem entendido no primeiro, no segundo, já teriam percebido que estava acontecendo um efeito dominó de sequestro de crianças aqui no Rio Grande do Norte. Porque aqui é rota. Quadrilhas especializadas, vocês não fazem ideia de crianças que nós não sabemos, porque não há registro de pais que registraram. Há muitos outros casos, e agora que nós estamos denunciando, vai aparecer mais. Gente que vai gritar, Geraldo, cadê o meu filho? Cadê a minha filha? E uma resposta precisa ser dada a essa mulher, a todas as mães. Naquela noite, me conta, por favor, Nancili, como que foi? A senhora chegou em casa? Cheguei, dei de mamar ele, dei de comida, fiquei com ele sentado ali, que eu ficava toda tarde ali na frente. Quando chegou a noite, fui dormir com ele, fiz o mingau dele, junto com minha menina, que ela agora é casada, ela estava com ele do meu lado. Quando até acordou de 1 hora para comer, eu dei de comer a ele, troquei a fralda, vesti a camisetinha dele, me deitei, peguei no sono. Na cama, em cima? Todos vocês na mesma cama, no mesmo colchão? Nós 3 na cama. Eu, ele e ela. Quando ele se acordava de 2 horas para 2h20 da madrugada, ele não se acordou. Já me acordei procurando ele desesperada, chamei minha irmã. A senhora não sentiu ninguém na cama? A senhora não sentiu tirarem ele da cama? Não, senti não. Percebi nada. Foi dessa forma, mais uma vez, a reconstituição. Veja a simulação de como Yuri foi levado de uma forma misteriosa, mas planejada, aqui do bairro Planalto, com a mãe do lado e a irmã. Esses criminosos sabiam como agir. Veja.
Essa questão de mãe, ela é tão forte. É que eu me apego aos detalhes, eu sou assim, né? Vocês estão vendo aqui uma galinha com seus pintinhos. Dá uma olhada, a mãe cercada de seus filhos. É um exemplo do reino animal. Você vê como que é a vida, olha lá. Olha lá, a mãe, e olha, onde a mãe vai, olha lá. Aonde a mãe vai, os filhotinhos vão atrás. Olha lá, ela tá andando. Ó, e se eu for aqui, ó, e se eu for aqui, aí, ó, olha lá, olha lá, vai junto, porque é mãe. Então, onde a mãe vai, olha lá, os filhos vão atrás. Assim é a natureza animal e a natureza humana. É um exemplo simples, mas... Dona Sueli, eu sei que a senhora é uma pessoa muito humilde, muito. E é dos humildes que eu me cerco. Quero que a senhora amance teu coração. Aquela câmera agora, um Brasil inteiro vai estar vendo a senhora. Abra o seu coração mesmo em dor, porque o seu filho pode estar lhe vendo agora, porque eu que estou falando todas as mães. Quando a gente olha uma foto nossa, o seu filho pode não ter essa foto, mas ele pode estar olhando essa criança e falar, olha, poxa, parece que sou eu. E o poder do coração de uma mãe. O que a senhora pode falar agora, a senhora vai poder localizar o seu filho. E eu gostaria que a senhora falasse, é claro que o nome dele não é Yuri, levaram para fora, trocaram um nome. Mas a alma dele sabe quem é. E eu gostaria que a senhora olhasse agora para a alma aqui do seu filho, que pode estar lhe vendo, e falasse com ele. Meu filho, se você estiver me vendo, não é porque eu seja pobre não, me procure. Quem tiver com ele, pelo amor de Deus. Quero saber como é que você tá, como é que você vive. Três meses depois, ano de 2000, o quarto sequestro. Mais uma família, mais uma mãe. Tão indefesa, tão frágil, que essa mulher, dona Jane Kelly, teve um menino, Gilson Lima, de quase 2 anos de idade, raptado, sequestrado na própria casa. A dona Jane me ouve, mas ela tem uma deficiência e ela não consegue falar. Esse aqui é um dos filhos dela. É um caso confuso, bastante. Eles residiam numa área chamada Forno do lixo, atrás do lixão, onde eram queimados todos os resíduos, aquela coisa. Ninguém sabe ao certo o horário, mas sabe-se que alguém já sabia e queria o filho dela. O último retrato. Todos dormiam na casa, a avó, o tio padrasto, todos, ela e os irmãos. Estavam todos lá, todos dormindo, ninguém sabe ao certo. Aí o Gilcinho, o menino, estava numa rede, perto dos pais. Estava do lado, né, mãe? O bebê estava do lado. Não estava dormindo num cômodo, separados, não. Todos juntos. Percebam a semelhança do rapto dessas crianças. Sim. Quando de repente, durante a noite, a mãe, a avó começou a sentir falta, né? Olha, cadê o Gilson? Cadê o Gilson? E logo começou todo mundo a procurar. E era mais uma criança desaparecida.
A mãe não consegue falar, mas nós vamos falar por ela. Por que a polícia até hoje não deu nenhuma resposta? Como que é o coração de uma mãe que não consegue falar por sua deficiência física? Mas é uma pessoa normal, absolutamente normal, porque ouve. Mas que nunca mais teve nenhuma resposta das autoridades. Nunca mais. Isso aqui é um dos filhos. Você ficou sabendo da história do sequestro do teu irmão? Você já tinha quantos anos que você começou, que falaram pra você? Eu tinha 8. 8? E aí contaram o que pra você? Contaram que roubaram ele. Levaram ele dentro de um carro preto. O que mais que falaram que você ficou sabendo? Falaram só isso. Que levaram embora, que tinha um carro preto, é isso? Deram mais uma facada no... O caso hoje está nas mãos de um competente delegado. Um delegado sério, o único, na verdade, que está dando uma continuidade, que vem ao local, Dr. Benhur Medeiros. O Dr. Benhur é um dos policiais mais empenhados no caso do sumiço dessas crianças. Continua no caso, continua investigando. Daqui a pouco, aqui na tela, você que tem qualquer informação e pode ajudar, vai estar o telefone da delegacia, ou o telefone direto Disque Denúncia, que é o 181. Você do Rio Grande do Norte, aqui do Natal, Disque 181 para qualquer denúncia dessas crianças. Essa mulher não fala. Então imagine para ela não poder se comunicar, não poder falar, não poder gritar pela volta do filho. Mas nós vamos falar por ela e a gente está aqui por ela e por todas as mães. O doutor Benhur, na linha de investigação, na linha de raciocínio, qual o mistério que tem que esse lixão guarda? Por que esse local chamou a atenção de sequestradores que agiram e tomaram e sequestraram 5 crianças que podem ter sido levadas para fora do Brasil, vendidas, negociadas? O próprio Dr. Benhur acredita, Geraldo Luiz, é pouco provável que elas estejam no Brasil. As pessoas que durante esses anos colaboraram com a polícia, algumas delas já morreram. O delegado disse que algumas que chegaram a dar pistas do caso, muitas dessas informações seguem em segredo de justiça. Nós não podemos revelar, em respeito à justiça e em respeito à investigação. Sabemos que o Dr. Benhur é o mais empenhado delegado. Daqui a pouco vai estar um senador que cuida aqui da CPI. Esse senador vai estar aqui no bairro Planalto, o bairro cercado de mistérios, que acabou tendo o sequestro de 5 crianças num prazo de 5 anos. Crianças escolhidas, famílias pobres, abandonadas, cercadas por um lixão e pela incompetência de órgãos públicos que permitiu que uma quadrilha agisse até aqui. Mas ainda não terminou. Veja agora o 5º sequestro que vocês acompanham aqui no Domingo Show, o mistério do bairro Planalto. Uma das maiores dificuldades para uma investigação policial de um caso que dura quase 16 anos é o seguinte: as pessoas mudam de lugar. Onde era barraco, hoje existe um prédio. Vizinhos que eram vizinhos mudaram, alguns morreram. Crianças se tornaram adultas. Quem não entendia a vida, estava no crime, hoje virou pai de família. A comunidade já não é mais a mesma. 16 anos. Como juntar peças de uma investigação e de uma linha de raciocínio para 16 anos depois a polícia falar: essa pessoa, o sequestrador e sequestradora ou sequestrador dessas crianças, está vivo? Está viva? Uma quadrilha internacional ou brasileiros que agiam no Brasil levando crianças para fora do país?
Aqui eram outros barracos. Veja que não existe mais nada. Mato. Mas eu estou aqui por causa de uma foto que eu vou balançar para vocês agora. É uma foto já de época, uma das raras fotos que a polícia veio no local e tirou a foto do barraco onde a Marília morava com a mãe, que hoje está morta. Foi assassinada. Eu vou contar o crime como foi. Dá uma olhada nessa foto, coloca no ar. A imagem da esquerda tem uma porta grande, por onde a família entrava. Era a porta do barraco, tudo muito simples. Olha bem do lado que vocês vão ver como se fosse um quadradinho, um pedaço de madeira que parece que foi recortado. Parece que foi recortado. Prestem muita atenção. Olha o tamanho deste quadro, desta madeira que parece que foi recortada. Veja a foto agora da rede aonde a Marília dormia e foi retirada. Olha só, fotos da época da perícia, da polícia, veja. Aliás, a polícia na época que devia ter trabalhado foi a que menos trabalhou. A polícia que devia ter investigado foi a que menos investigou. Investigou, vocês investigaram tão mal que nós jornalistas estamos hoje aqui para contar a incompetência que vocês tiveram. Descaso, porque é filho de pobre. Porque na época, se fosse 5 filhos de empresários da época, fazendeiros, vocês teriam dado uma resposta. E eu fui repórter policial 22 anos. Não é historinha que ninguém me conta, não. 22 anos trabalhando com polícia, com bandidos. Eu conheço os 2 lados da moeda. Aliás, os 3 lados da moeda. Do rico e do pobre e a quem convém para a polícia investigar. Investigar crime de 5 crianças moradoras de uma favela? Deixa que leva embora, vão morar fora do país, vão ter um pai e uma vida melhor. Deixa para lá, investigar para quê? Hoje nós temos um delegado e uma equipe séria. Essa mulher, Nela Francisco Paz, não é a mãe de Marília, mas ela conhecia a mãe, a dona Marcineide. A mãe foi morta, a mãe da jovem desaparecida, roubada na rede, a Marília, que foi a Marília criança. A mãe foi brutalmente executada. Brutalmente. E essa daqui, amiga, a senhora conhecia ela, né? Conhecia a Marcineide há muitos anos. Há muitos anos, né? Muitos anos. Como que ela era como mãe? Ela era uma mãe exemplar, ela era muito batalhadora. O trabalho dela era vivia de reciclagem também. Catava lixo. Catava lixo, para sobreviver. Ela tinha Marília e mais 2 filhos. Marcílio e Péricles, são os 2 filhos dela. Na época, ela começou estava morando aqui no Planalto, mudou-se várias vezes, né, de barraco para barraco, e estava morando nesse barraco. Nesse dia que aconteceu isso, ela esteve na minha casa até 7h30 da noite. Depois foi para a casa da mãe dela, que morava na rua principal, ficou lá uma meia hora e depois foi para casa. E isso aconteceu, segundo ela, aconteceu mais ou menos de 11h30 para meia-noite. E como que foi que aconteceu? Segundo ela, né? Ela estava dormindo e que a rede da menina passada por cima da cama dela, a cama dos meninos ao lado. Diz que primeiro mexeram com um dos meninos, aí o menino achou que era o outro mexendo com ele, então disse, mãe, aqui Marcílio. Aí deixou para lá, né? Só brigou com os meninos e deixou para lá. Pediu para o marido dela, um moço que ela vivia com ele, pegar uma água para ela, ele foi e logo depois dormiram. E resultado, ela pensou que a menina estava dormindo, que ela acordava sempre de 4 horas para dar a mamadeira para ela, a menina não chamou. O que aconteceu? Ela deixou para lá. Quando amanheceu o dia, que ela foi ver, mais ou menos 5 para as 6 horas da manhã que ela acordou, que foi olhar, tinha uma almofada dentro da rede e a menina tinha desaparecido. Ela chegou na porta da minha casa mais ou menos às 6 horas, 6 e pouca, desesperada, dizendo que a filha tinha desaparecido. Batalhou muito para ver se conseguia encontrá-la e morreu sem encontrá-la.
Morreu sem saber da filha. Sem saber da filha, que era o maior sonho dela era encontrar a filha. E a senhora, vizinha, hoje está aqui Sou vizinha, representando ela, porque ela era mais ligada na minha casa do que com a própria família dela. Ela vivia muito na minha casa, sou madrinha do filho dela mais velho. A senhora acha que Marília está viva ou está morta? Eu acho que ela está viva. Tenho esperança de havê-la. Sempre tive essa esperança, que nem a mãe tinha também. Foi vendida? Tudo indica que sim. Eu acho que sim, porque que acontecia na época, que a gente só via falar nesse tipo de coisa, desse rapto que era, e já tinha acontecido com essas outras crianças. Só que na época falava muito da história de órgão, né, para vender os órgãos. Então a gente que retirava os órgãos das crianças, sequestrava as crianças e retirava os órgãos. Para vender. Então a gente fica assim meia balançada, mas eu acredito que Marília está viva. Ela pode não se chamar mais Marília, mas se olhando, ela pode estar vendo o programa, chegando até ela e dizer: essa menina sou eu. E ela pode conhecer a partir de agora a verdadeira história dela. Marília, se você estiver nos ouvindo, dê um jeito de entrar em contato conosco, onde você estiver, que eu tenho certeza que você vai assistir esse programa de Geraldo e vai nos ouvir. E agora me emocionei. Volte pra gente. Nós amamos você, tanto eu como seus irmãos. O caso Planalto ganhou repercussão internacional. O lixão já não existe mais, mas o local ainda, o cenário é o mesmo ainda. A mesma pobreza. Novas famílias vieram para cá, mas o estado de miséria, que foi a peça principal para que esses traficantes, para que essa quadrilha agisse na época do sequestro dessas crianças. Uma CPI foi aberta que durou 2 anos no Brasil, através do senador Paulo Davim. O Rio Grande do Norte é sim, infelizmente, uma rota onde muitas crianças foram levadas. É uma triste verdade, uma triste realidade. Existem no Brasil mais de 200 rotas de tráfico nacional ou internacional de pessoas. E o Rio Grande do Norte faz parte de uma rota. E infelizmente, de todos os casos que a CPI investigou, todos os casos que nós acompanhamos através da CPI, o caso das crianças do Planalto, o desaparecimento das 5 crianças, tornou-se um caso emblemático para nós que trabalhamos na CPI, porque é um caso que se reveste de todas as características que apontam para esse crime, que é um crime que passa desapercebido aos olhos da sociedade, muitas vezes aos olhos das autoridades, mas que existe, é verdade, está muito mais próximo do que se imagina. Eram famílias extremamente pobres, miseráveis, que viam seus filhos desaparecerem sem justificativa alguma, com as mesmas características. E na época, pessoas benfeitoras, poderíamos até dizer assim, com outros interesses, mas que circundavam esse bairro pobre, esse lixão. E é exatamente isso que acontece. As pessoas se apresentam como benfeitoras e se aproximam das famílias vulneráveis e, aproveitando da sua vulnerabilidade, elas cometem o crime. Senador, o que a CPI apurou durante esses 2 anos do caso Planalto? Nós tivemos com o ministro da Justiça, ministra dos Direitos Humanos, ministro da Casa Civil, e conseguimos trazer a Polícia Federal para ajudar nesse caso, porque é um caso extremamente complexo, em se tratando de crianças muito pequenas, e com o passar do tempo, lá se vão 15 anos, as crianças sofrem um processo natural de transformação física e que torna muito difícil. É um crime muito complexo, é um crime com várias portas, realmente é abominável esse crime de tráfico de pessoas. Agora, senador, percebemos que durante todos esses anos, quase 16 anos se passaram, sem dizer nomes,
É porque muitos passaram, mas a gente percebeu uma omissão do Estado, muitas vezes de certos determinados policiais, no caso de famílias pobres, abandonadas, sem estrutura alguma, que não sabiam por onde ir e como agir. O senhor acredita que houve uma omissão na época e durante tanto tempo de órgãos, de policiais, de departamentos que poderiam ter reaberto e não parado a investigação do caso das crianças do Planalto? Sem dúvida, eu estou convencido que o Estado, ele pecou. Pecou, foi omisso, talvez por se tratar de famílias pobres. Então é importante ter cuidado. São os olheiros nos campos de peladas, sobretudo em regiões pobres, onde esses olheiros, esses pseudos empresários se aproximam do jovem, da família, apresentam uma proposta ou faz um convite para um teste num clube no exterior e o jovem, movido por esse sonho e a família pela necessidade, aceitam essa proposta. E, na verdade, esse jovem está sendo mais uma vítima do tráfico internacional de pessoas. E nunca mais vão voltar. E nunca mais vão voltar. "16 anos, sem nenhuma explicação. O silêncio, a dor e a incerteza. Cada uma dessas crianças hoje, adolescentes, quase adultas, uma delas já com 26 anos de idade, essas mães não sabem se suas filhas e filhos se estão vivos ou mortos. O Domingo Show reacendendo e revivendo um dos casos que marcou Natal, Rio Grande do Norte, e que agora marca o país. Vou tentar falar com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, para que a justiça brasileira, para que o senador e até mesmo a Polícia Federal trabalhe no Brasil e fora, para dar uma resposta a cada uma dessas mães. Hoje, Domingo Show contou o caso das mães do Planalto, que tiveram suas filhas e filhos sequestrados, misteriosamente de dentro de suas próprias casas. O lixão já não existe mais. O que existe ainda, a incerteza e a dor de 5 mães. De Natal, eu não vou esquecer esse caso, com imagens de Francisco Paz, Geraldo Luiz. As mães do Planalto. 16 anos. Vamos cobrar uma resposta. Geraldo Luiz, para Domingo Show.